Olha, essa discussão sobre política cultural, ela é, como não podia deixar de ser mesmo, apaixonante. Infelizmente, Salvador vem convivendo com essa doença crônica, vou retirar as doenças crônicas, por esse processo frágil e decadente em relação à sua política cultural enquanto município, enquanto cidade, com o lapso do professor Paulo Lima, como eu disse aqui, a vereadora Olívia. E uma cidade como Salvador, a primeira capital do país, a consistência toda que tem a cultura afro-baiana, a cultura popular de maneira geral, e aspectos outros da cultura, que não apenas a popular, a cultura de origem universitária, a cultura erudita, a cultura também dos meios intelectualizados, que tem importância, muitas vezes pouquíssimo destacada aqui nos discursos da política em geral, há somente um viés muito popular, o que é importante, mas acho que é unilateral. Então, isso é expressão de um problema que é mais sério ainda, que eu queria levantar aqui nessa minha consideração final, que é a dificuldade da estrutura política do país, dos agentes políticos, parlamentares, mas principalmente os gestores, os que assinam o orçamento, os que assinam cheques, os que liberam recursos, para entender que a cultura não pode ser, no que nós do PCdoB chamamos de novo Plano Nacional de Desenvolvimento, um elemento secundário no processo, inclusive da própria economia brasileira. Porque a gente também tem que sair daquela velha cultura da cultura de sermos os pedintes simpáticos de dinheiro do Estado. E encontrarmos e alcançarmos uma situação no país em que, com o crescimento econômico, com a distribuição de renda e com os processos permanentes do Estado de financiamento, nós alcançarmos um grau de consumo artístico e cultural no país, democrático, em tal nível, em que certos processos atuais necessários sejam dispensados um dia, pela realidade positiva, né? Não pela ausência do Estado, mas pela conquista da sociedade. Então, se a gente leva em conta que Paris, por exemplo, é a cidade mais visitada do mundo e que, pelas pesquisas do turismo de lá, 12% das pessoas que vão a Paris vão por causa do Museu Louvre, por causa de um museu, não por causa da Torre Eiffel ou do Cancan lá do Moulin Rouge. Vão por causa de um museu. Então, vão por causa de um equipamento que envolve arte. E Paris recebe mais de 30 milhões de pessoas por ano. Então, se você leva em conta que Londres, há 1 ano e meio, no parlamento inglês, tomou a decisão, arrogante ou não, mas eles têm autonomia para isso, eles decidiram o seguinte: nós vamos transformar Londres na capital da indústria criativa do mundo. E aprovaram um plano estratégico de 10 anos, de um orçamento estupidamente bilionário, porque eles são a moeda mais forte do mundo, eles não são nem euro, eles são libra esterlina, que vale 2 vezes o euro, que vale quase 2 vezes o dólar, e que vale quase 3 vezes o real. Então, se a gente leva em conta que o parlamento inglês, que o Estado inglês, não o governo de Brown, do trabalhista que vai sair agora, mas é o Estado inglês, o Estado da Grã-Bretanha, decidiu que Londres vai ser a capital criativa do mundo. Então, eles estão investindo maciçamente em quê? Em design, em web design, em dança, em arquitetura, em cinema, em desenho animado, em animação de diversas formas, no ensino das artes, em moda, em desenho de moda, em fotografia, em televisão. E eles vão ser a capital, eles já são uma potência enquanto cidade, e eles vão ser a capital mundial da indústria criativa, por uma decisão do Estado inglês. Então, o que falta ao Estado brasileiro, isso vai da Fundação Gregório de Matos, que é a Fundação de Salvador, mas passa pela Fundação de Aracaju, passa pela Secretaria de Recife, passa pela Secretaria de São Paulo, da Secretaria do Rio de Janeiro, que é dirigida pela companheira do PCdoB, Jandira Fegali, que é autor do projeto no Congresso de democratização da produção artística regionalmente para TV e rádio. Falta ao Estado brasileiro incorporar a cultura como um elemento fundamental do processo social e econômico. Senão, nós vamos continuar sendo os marginais do orçamento.
os marginais da vida política, os marginais, os periféricos da vida administrativa do país. E eu acho que o próprio presidente Lula tem dificuldade de absorver isso. O discurso de Lula na Conferência de Cultura, embora seja evidentemente um militante pró-Lula desde o começo, desde 89, enquanto candidato a presidente, mas revela a própria fragilidade do principal dirigente político do país. Quando ele, por exemplo, faz uma gozação com a TV fechada, ele diz que já está tão cansado de ver os programas da Sky, que os atores da Sky saem da TV para apertar a mão dele, e ele fala com os atores, de tanta intimidade com os filmes que são repetidos. É engraçado isso. Mas eu pergunto, bom, e daí? O que é que você vai fazer? Porque essa é a questão. Quer dizer, o Estado brasileiro tem que dizer assim, olha, não temos TV pública, a TV pública ninguém assiste. Então essa é a tragédia. Então estamos na mão da TV fechada, que só 10% da população pode comprar, ou 15%. Aí o presidente fala uma coisa super engraçada e crítica, o que é bom, mas qual é a consequência disso? Eu sou presidente da República, por causa de estar cansado de ver o mesmo ator apertando minha mão, eu quero anunciar aqui que vou liberar 300 milhões de reais para implementar a TV pública, para democratizar a produção regional e etc. E isso não acontece, porque há problemas sérios, para concluir, numa coisa que eu espero que todo mundo que dança pense, que é o seguinte: nós vamos voltar para presidente agora, 3 de outubro. Ou nós mudamos o modelo de financiamento do Estado brasileiro, ou nós não vamos ter os 2% para a cultura em plano nacional, e muito dificilmente vamos ter, para concluir, 1,5% para os estados e 1% para os municípios. Porque o nosso orçamento e a nossa vida financeira pública está muito atrelado ao pagamento da dívida, e não no investimento em educação, em cultura, em arte e na área produtiva. Então nós somos um país que tem 4,5% do produto interno bruto como superávit. Então no Brasil nós temos folga de caixa, enquanto que na Europa, inclusive na Inglaterra, que aprovou esse pacote bilionário para a arte e para a cultura, eles trabalham com déficit público. Então nós temos uma inversão. Somos um país com muita desigualdade social, com falta de investimento na área da arte e da cultura, inclusive também na área da educação, e nós temos um Banco Central que tem dinheiro guardado, nós temos superávit primário. Então nós temos que brigar para que esses 4,5%, que é superávit, seja baixado para zero, e nós temos essa milionada, que é um monte de dinheiro, que é 4,5% do produto interno bruto brasileiro, sendo gasto naquilo que tem que ser gasto, inclusive na cultura, inclusive na arte, inclusive principalmente no caso específico da dança também. Então esse é o desafio que nós temos nesse ano, só para politizar mais um pouquinho essa discussão aí.